Hello everyone, welcome! Olá, sejam todos muito bem-vindos a este cenário que indica a chegada de um novo componente curricular na vida escolar de vocês. E é claro, galera do primeiro ano, vocês sabem, eu estou falando de língua inglesa. Eu me chamo Patrícia e eu serei a teacher de vocês e estou muito contente de poder fazer parte dessa jornada de conhecimento e aprendizado que teremos aqui nas aulas da mediação tecnológica. Eu tenho certeza que todos vocês do primeiro ano, de alguma forma ou de outra, já tiveram contato com a língua inglesa. Mas o conhecimento ele é subjetivo, então cada um possui um conhecimento X ou Y em inglês. Aqui nas nossas aulas da mediação tecnológica teremos assuntos dos mais diversos, dos assuntos mais simples a assuntos complexos. E se por acaso você já teve aquele conhecimento em algum momento da sua vida, lembre-se de que é sempre muito importante você visitar este conhecimento para que ele possa ficar cada vez mais fresquinho na sua memória. E praticar bastante. E eu não falo só de fazer as atividades, os exercícios, não. Eu também digo de verbalizar. Verbalizar o que você aprendeu e que você irá aprender aqui comigo, ok? E tem mais. Se o teu objetivo é adquirir a habilidade mais difícil da língua inglesa, que é a habilidade do speaking, que é o ato de falar, então nem se fala essa questão da oralidade. E aí, você me pergunta, mas teacher, onde é que eu faço essa questão, onde é que eu vou praticar o meu speaking? E a resposta é muito simples. Anywhere, em qualquer lugar. Pode ser na sua casa, na rua com seus amigos, na escola, não importa. O que importa é que daqui a pouco daremos início à nossa aula 1.1 de inglês, mas antes temos algumas informações importantes para vocês lá nos nossos slides. Então, bora lá para a tela? Olha aí a nossa aula 1.1, professora Patrícia Rechier. Olha aqui, temos uma pequena apresentação minha, essa foto dessa moça sorridente sou eu. Sou a Patrícia Rechier, formada na Universidade Federal de Rondônia em licenciatura em Letras em Inglês e suas respectivas literaturas. Estou muito feliz de você, aluno, poder estar me ouvindo nesse momento. Olha aí, temos o seguinte, inglês é dividido em duas unidades. Na nossa primeira unidade, que é a Unit 1, esses são os componentes curriculares do inglês que nós vamos ver nessa unidade 1. Então vamos fazer uma breve viagem no que nós vamos aprender nessa Unit 1. Começamos a nossa aula 1.1 com Greetings e Introductions. Nós vamos saber como podemos fazer saudações e nos apresentar para as pessoas de uma forma simples, porque obviamente existem várias formas de se apresentar e nós vamos introduzir aqui uma delas para vocês. Também vamos falar sobre o verbo to be. Esse verbo ele aparece bastante, tá, gente? Eu costumo dizer que quem não aprende o verbo to be não aprende mais nada em inglês. Vocês sabem, né? O verbo to be, ele é formado por... Ele tem duas traduções no português e ele é usado em vários contextos, não também só usando essas traduções que vocês já vão saber. Vamos ver sobre países e nacionalidades, pronomes demonstrativos, this, that, these e those, esses quatro aí. Vamos também aprender a falar sobre a nossa família, membros da família, profissões, adjetivos possessivos. Vamos também falar dos artigos indefinidos a, an, vocabulário relacionado à idade. Vamos aprender a perguntar a idade de alguém, a responder também a nossa idade. Números cardinais, ordinais, também relacionados à idade, né? Porque afinal de contas nós usamos os números para falar da idade. Datas comemorativas, trazendo um pouco mais de cultura aí para vocês, de festas que acontecem tanto aqui no Brasil quanto fora. Meses do ano, datas, aniversários. Quero saber da data de aniversário de vocês quando chegar essa aula. Preposição, on, in. Outra preposição aparecendo aqui, gente, detalhe. Eu costumo dizer que preposição em inglês é uma das coisas mais difíceis do inglês, né? Lógico que não é somente ela. Eu costumo dizer que são 3 matérias. Preposição, present perfect, que é um tempo verbal em inglês, e os phrasal verbs. Mas, obviamente, não só temos essas preposições, como temos várias. Mas não se engane que essas duas palavrinhas bem pequenininhas, on, in, elas dão trabalho se não prestar atenção. Também temos vocabulário referente às horas. Também vamos falar sobre e-mail address and address, ou seja, o seu endereço de e-mail, seu
endereço de residência, como é que a gente faz para perguntar o endereço de alguém, falar o nosso, telephone numbers, esportes. Vamos aprender a falar sobre habilidades usando esse verbo modal can. Também vamos falar sobre imperativo, como fazer para dar ordens. There to be, aparecendo de novo o verbo to be. Na verdade, ele só não aparece aqui não, ele aparece em todas as nossas aulas, mas aqui a gente fala sobre o quê? Existência, aliás. Nós vamos falar no there to be sobre ter no sentido de existência. Também vamos falar sobre lugares na cidade, preposição, mais preposição, near versus far, next to, in front of e behind. Nós também vamos falar sobre o verbo would mais o verbo like, no sentido de fazer convites e declinar convites também. Seguindo, olha aí as competências da nossa Unit 1. Vamos conhecer? Primeira competência, conhecer e usar a língua inglesa como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. A 2, reconhecer e respeitar diferentes variedades linguísticas. E 3, ler e interpretar textos de língua inglesa, né? Nosso grande foco também. Olha aí, vamos dar início agora à nossa aula 1.1, que leva o título de What's Up? What's Up? Vocês já tiveram contato com essa expressão em algum momento da vida de vocês? Eu tenho certeza que ao ouvir eu falar isso, vocês já conseguem remeter àquele aplicativo que, inclusive, nos dias de pandemia, nos tempos de pandemia, virou portal de acesso de informação principal, né? De informação não, de comunicação principal entre as pessoas. Teacher, esse WhatsApp não é aquele WhatsApp que nós usamos? Não é. Ele pode até fazer uma alusão, né? Mas não significa isso, o aplicativo lá que usamos no nosso celular. O WhatsApp é uma expressão que eu já vou explicar para vocês, tá? Percebo que também vem com ponto de interrogação, sendo uma pergunta também. E a nossa aula de hoje é sobre greetings and introductions, ou seja, saudações, introdução, para você se apresentar para alguém. Vamos seguir? Toda aula tem uma habilidade, a habilidade de hoje é elaborar perguntas e respostas com vocabulário e gramática em contextos específicos. Também localizar, interpretar e construir informações fazendo inferências com textos verbais e não verbais, ou seja, textos que nós temos lá as palavrinhas e não verbais, aqueles feitos de imagens. Olha aí, falando em imagens, nós já começamos a aula com 3 imagens de ações que nós fazemos quando a gente encontra alguém, se despede de alguém e também em outras situações. Como é que nós falamos em inglês o nome de cada uma dessas ações, você sabe? A primeira ação, aparentemente é alguém dando tchau ou dando oi, né? Fazendo a mãozinha lá, mexendo a mãozinha. A segunda é um abraço e a terceira nós chamamos em português de aperto de mão. Vamos aprender? E tem mais outras situações também, tá? Não são só essas. Olha aí, uma pergunta para vocês. Como você costuma cumprimentar seus amigos e sua família e seus professores? Nós temos agora os 2 primeiros. Essa segunda imagem não apareceu lá, mas ela é um adendo aqui de uma forma de cumprimentar alguém. E vamos falar primeiro da primeira. Para falar, tá? Não é o que você vai dizer para a pessoa, e sim esse ato de mexer com a mãozinha quando você encontra alguém, quando você se despede de alguém. O que significa esse ato? Nós chamamos de wave. Wave, que significa esse balançar de mãozinhas. Na verdade, a palavra wave em inglês também significa ondas. Então, ó, uma dica. Não se atente a essa questão de, professora, mas a palavra é onda, como é que significa também dar tchau? Porque em português também acontece isso, de uma palavra ter vários significados. Então, o ato de você dar o tchauzinho ou dar oi para alguém com a sua mão significa wave em inglês. É o ato. A segunda é uma forma mais informal de você se comunicar com alguém. Ele é usado também em outros contextos. Se comunicar no sentido de chegar para a pessoa e cumprimentar ela. Isso acontece mais entre os jovens. Não significa que os adultos também não fazem. Isso aí de você colocar a mão lá em cima e bater com os 5 dedos na mão do outro se chama high five. E aí, geralmente, você tem o costume de também falar a palavra high five quando bate a mãozinha, né?
high five com seu colega, com seu amigo, enfim, não importa. Isso também é usado também em outro contexto, né? O contexto de o seu plano deu certo, você vai lá e bate na mão de alguém porque você está feliz, enfim. Mas aqui, nesse contexto de cumprimentar alguém, o ato de fazer isso se chama high five. E você pode falar a palavra high five também enquanto você faz o ato. E isso é bem informal, tá? Você não vai fazer isso, por exemplo, com seu chefe, quando chega no trabalho, a não ser que você tenha uma intimidade com seu chefe, com a sua chefe, enfim. Vamos seguir? Olha aí, nós temos mais 2 atos de cumprimentar alguém. Como é que se fala isso em inglês? O primeiro, muito fofo, se chama hug. Hug. Eu deveria ter falado antes de mostrar a palavra para vocês perceberem que nem sempre, tá? Na grande maioria das vezes, para não dizer todas, você não vai ler como está escrito aqui, tá? Então você percebe, ué, mas o H em português não tem som, teacher. Porém, o H no inglês tem som e tem som de R. E eu não falo esse U com som de U, como nós somos acostumados em português. É muito comum que a gente tente fazer essa ponte do português para o inglês, né? Ah, eu vou falar como eu falo em português, porque o som do U é assim. Não é. Então, teacher, como é que eu faço para saber como é que eu falo uma palavra em inglês? Primeiro você tem que ouvir ela. Ao ouvir você vai conseguir falar, porque se você for ler da forma que está escrita, você não vai conseguir falar de forma correta. Então essa palavra se chama hug, que é o ato de abraçar, tá? E também o substantivo abraço, ela tem 2 classificações gramaticais. Hug é tanto abraço, substantivo, quanto verbo, né? To hug, o ato de abraçar. A próxima nós temos aí outra bem fofa, que é o kiss. Kiss, que significa o ato de beijar, e também o substantivo beijo. Então, kiss é outra forma de cumprimentar alguém que você gosta muito, certo? E também não gosta muito, né? Não significa que você tem que gostar muito para você dar um kiss numa pessoa, até porque aqui no Brasil a gente tem essa cultura de se cumprimentar as pessoas dando beijinho. Lá fora nem sempre é assim, tá? Olha aí! Esse tipo de cumprimento ele acontece em vários contextos, né? Pode ser no momento que você está conhecendo uma pessoa, pode ser no momento que você está fechando um negócio, né? Na sua empresa, enfim, em algum lugar do seu trabalho. Porém, aqui nós estamos falando sobre o quê? Sobre cumprimentos, né? E aí nós temos esse cumprimento que se chama shake hands. Shake hands. Você não vai falar a palavra shake hands ao fazer o ato. Isso é o nome do ato, shake hands. Se eu for separar as palavras, vocês vão ver que a palavra shake significa, significa mexer, e a palavra hand significa mãos. Então, aliás, chacoalhar, mexer, enfim, todas as palavras parecidas com essa. Então, esse ato significa shake hands. E no português, nós chamamos de quê? De aperto de mãos, né? Então, bem diferente de como é no inglês. Lembrando que eu estou traduzindo para vocês, mas não fiquem pensando, mas a tradução não faz sentido. Não se importe com isso, é apenas a título de curiosidade, caso vocês não saibam. Você já usou expressões em inglês para cumprimentar alguém? Agora sim, nós vamos entrar na seara de palavras que nós podemos falar na hora de cumprimentar alguém, não mais os atos. Então nós temos 3 palavrinhas muito utilizadas para cumprimentar as pessoas. 3. Eu tenho certeza que vocês conhecem pelo menos 2, 1 ou 3 daí, né? Ou pelo menos todas, ou aliás, todas. Eu comecei a aula falando para vocês a palavra hello, hello. E a palavra hello, ela é muito... Só um minutinho. E a palavra hello, ela é basicamente um pouquinho mais formal. Não é tão formal assim, mas ela é de todas que estão aqui, ela é mais formal. Mas nem tanto assim. Hello significa olá, olá. Tem uma curiosidade sobre a palavra hello mais lá pra frente que eu vou mostrar pra vocês. Não se esqueçam, tudo que eu falar aqui vocês repitam comigo. Hello. E você pode brincar com a palavra, você pode falar hello, hello. Não tem problema nenhum para não ficar aquela coisa robótica e falar hello, hello, certo? A segunda palavra é a palavra hi.
Hi, que é o nosso famoso oi. Também você pode brincar com essa palavra, pode falar hi, não tem importância. E a terceira, ela é a mais informal de todas e é a que eu mais gosto, que é a palavra hey. Hey, o nosso famoso ei, ou então também esse oi, né, que nós podemos usar usando a palavra hey. Lembrando que o H aqui nas três palavras tem som de R, ok? Vamos seguir? Olha aí, eu trouxe uma historinha para vocês do Snoopy, né? Peanuts em inglês. E aí vamos entender um pouquinho o que ele quer dizer aqui. Olha aí, ó, observe na história em quadrinhos abaixo como as meninas ao encontrar o Snoopy o cumprimentam, certo? Então nós temos aí a primeira, eu não lembro do nome de todas as personagens, então vou falar a mocinha número 1, Lady number 1, fala o seguinte: Hi Snoopy, how are you today? Ele olha assim, o que significa isso? Oi Snoopy, como vai você hoje? Logo em seguida, a second lady, a segunda moça diz Hello Snoopy, olá Snoopy, e ela faz o ato do shake hands nele, né? Vamos seguir? A third lady, a terceira moça, fala o seguinte Hi Snoopy, oi Snoopy. A quarta moça diz o seguinte Hello Snoopy, how's the boy? Que significa olá Snoopy, como tá o garoto? Falando sobre ele na terceira pessoa, né? Uma forma de você falar de uma forma carinhosa. How's the boy? Como está o garotinho? Aí ele olha assim, fica com uma carinha de não tá entendendo muito e logo em seguida ele fala rats. Fala não, né? Pensa, porque o cachorro não fala, mas aqui esse cachorro ele fala, né? Pode ter certeza. Rats, que significa uma espécie de raios. Ele tá chateado com alguma coisa. Com o quê? E logo em seguida diz Nobody ever calls me sugar lips. Nobody ever calls me sugar lips. Que significa ninguém nunca me chama de lábios de mel. Ele está reclamando que as pessoas só cumprimentam ele de uma forma muito formal ou até informal, mas ninguém fala uma coisa bonitinha para ele. Eu acho que o Snoopy, ele é leonino com ascendente em câncer, hein? A louca aqui do signo, já querendo colocar signo no meio. Mas enfim, essa foi a nossa historinha aqui do Snoopy e presta atenção nessa nossa expressão aqui, sugar lips, que significa lábios de mel. Muito fofo, né? Vamos seguir? Olha aí, greetings, que são cumprimentos e saudações. Olha bem para essa palavra aqui, greetings. Ela é escrita com 2 Es, tá? Greetings. Na língua inglesa, para cumprimentar amigos ou conhecidos, usa-se as expressões informais que nós temos aqui, que eu passei para vocês ainda agora, que são elas. Hi, hello, hey. Essas três são extremamente muito utilizadas, ok? Você pode falar a qualquer momento com qualquer pessoa, não tem problema, para você cumprimentar quando chega em algum lugar. No ambiente de trabalho, deverão ser usadas maneiras mais formais de cumprimentos. Lembrando que isso não é uma regra, né? Você pode estar no trabalho e falar hi, hello para o seu coworker, para o seu colega de trabalho, não tem problema nenhum. Mas, falando de uma forma mais correta, realmente nós usamos esses 3 cumprimentos aqui, que são divididos em 3 momentos do nosso dia. Antes de falar a tradução deles, eu vou querer contextualizar com vocês. Mas antes, vamos falar um pouquinho essas palavras e vocês repitam depois de mim. Primeira, olha aí. Good morning. Good morning. Segunda, good afternoon. Good afternoon. E a terceira, good evening. Oh, good evening. Mas, teacher, eu ouvi você falando diferente na primeira vez que a senhora, desculpa, que você falou good evening. Você falou com som de R no D. Acontece muito isso, tá, gente? Good evening eu falei com som de D, porque no inglês apenas americano eu posso reduzir o meu T de tatu e o meu D de dado para um R, mas isso só acontece no inglês americano, tá? Então eu posso falar good evening com D forte e eu posso falar good evening com esse D no lugar do D um R, né? E juntando com a vogal E, certo?
Agora, se vocês não sabem a tradução dessas três palavras, vamos tentar descobrir quais são elas? Olha aí, vamos contextualizar aqui para vocês. Good morning, good afternoon. Presta bem atenção aí na primeira imagem. Nós temos uma moça que está aparentemente acordando, né? Temos aí um relógio que apita 6 da manhã, provavelmente, porque temos o sol aqui na janela, nessa janela fake bem aqui. E temos também a mãe ligando a luz, aparentemente, e logo em seguida ela fala good morning. O que significa isso? Bom dia! Esse é o cumprimento formal que nós podemos usar para cumprimentar as pessoas no período matutino. Bom dia! E a segunda, nós temos a situação de um rapazinho chegando na escola. Percebam aí que nós temos esse relógio que está marcando 1h20 da tarde. Só pode ser da tarde, né? Está de dia. E ele diz good afternoon. Good afternoon ou good afternoon, que significa o quê? Boa tarde. Boa tarde, correto? Percebo que todos eles são formados com a palavra good, que significa bom, boa, mas aqui vai ter tradução de bom, né? A palavra good se repete em todos. E eu não falo good. Não tentem falar assim, com essa vogal no final. O brasileiro tem essa mania de colocar uma vogal no final das palavras em inglês que terminam com consoante. A palavra se fala assim, good, good. Você praticamente não fala a letra D. Fala, mas ela fica bem levezinho na hora de falar, quase inaudível. Próxima. Agora nós temos aqui um a mais que não estava lá naquela informação no slide, mas eu deixei para colocar ele aqui junto com esse, porque é uma confusão muito grande com essas duas palavrinhas aqui. Good evening ou good evening e o good night. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar da palavra good night, mas provavelmente não ouviram o good evening. Pode ser, pode não ser, né? Então, qual é a diferença dos dois? Porque eu já estou dando uma dica. Os dois significam a mesma coisa, tem a mesma tradução. Ué, teacher, então quando é que eu uso um e quando é que eu uso o outro? Perceba que o horário nós temos aqui 7 horas da noite. O neto está chegando, ou o filho dessa senhora, e abraça ela e ele fala, aliás, ela diz good evening. E na segunda imagem nós temos good night, o horário já é que horas aqui? Nós temos aqui 10 horas da noite e aparentemente um garotinho indo dormir e o seu pai fala good night. Ambos significam boa noite, porém a primeira é boa noite para chegada e a última é a boa noite de despedida. Agora você me pergunta, quando é que eu posso falar o good evening? A partir das 6 horas, das 18 horas, né? Nós já falamos good evening. Aí se você fosse despedir de alguém, tanto para ir dormir quanto para ir embora, depois das 6, você pode falar o good night. Mas se são umas 7 horas da noite, 7h30, 8 horas, e alguém te fala good evening, você vai responder good evening e não responder good night, ok? Se você diz assim, eu tenho inglês básico, vai lá numa entrevista de emprego e o entrevistador fala para você good evening, num horário aí, vamos supor que essa entrevista seja no horário de 6h30, e aí ele te responde good evening e você responde para ele, te fala good evening e você responde para ele good night, ele já percebe que você não tem inglês básico não, porque isso é bem basiquinho e muita gente confunde o uso desses dois, correto? Vamos seguir? Olha aí, nós temos agora uma conversation between two people, entre duas pessoas, a man and a woman, um homem e uma mulher. Ele fala para ela o seguinte, good evening, how are you? Que significa o quê? Boa noite. Como vai você? Presta bem atenção nessa estrutura aqui. How are you? Que nós vamos aprendê-la já já. Que significa como vai você? Como você está?
Aí ela responde, I am fine, thanks. And you? Tem um ponto de interrogação bem aqui, apesar de vocês não verem, mas tem um ponto de interrogação. Então ela responde, eu estou bem, obrigada. E você? Temos a tradução aqui, mas eu falei, né? Não tem problema nenhum. Vamos passar mais um pouco, entender um pouco mais? Ó, essas são as nossas informal greetings que eu passei para vocês, tanto hi quanto hey, certo? Que significa oi, significa ei, oi, a palavra hey. E temos o hello também, que agora sim eu vou falar aquela informação que eu disse que ia comentar sobre o hello. Hello, além de olá, ele também é usado para quê? Para a situação, o contexto de você atender um telefone. Você fala alô, em inglês você fala a palavra hello. Então, you pick up the phone, você pega o telefone e você diz hello, que significa alô, além de olá também. Tudo bem? Vamos seguir? Olha aí, chegamos na parte que eu queria, a parte onde tem esses três jovens, three young guys, três jovens aqui, e eles estão se comunicando, eles vão se comunicar de uma forma bem informal, porque isso acontece mais entre os jovens, não que os adultos não façam isso. Eu sou adulta e faço, não tenho oportunidade de conversar com algum nativo, com alguém que fala inglês, eu também uso isso, que significa o quê? O carinha chega e fala o seguinte, hey, what's up, girls? Vocês lembram da palavra WhatsApp, que é o título da nossa aula? WhatsApp? Pois é sobre ela que eu vou falar aqui pra vocês. WhatsApp é uma forma de cumprimentar alguém, mas de uma forma bem formal. Essa aqui sim, você não vai chegar para qualquer pessoa e falar, hey, what's up? Você não vai chegar pro seu patrão e falar isso, porque isso é bem informal mesmo, certo? Então ele fala, hey, como é que tá? E aí, garotas? Porque essa palavra what's up, que inclusive é formada pelo verbo to be, que está contraído bem aqui com o T, tudo bem? Esse verbo aqui is. Nossa, teacher está com uma letra linda. Vamos repetir aqui. Is, tá? Então, esse verbo está contraído nesse pronome interrogativo what, e essa expressão what's up significa um e aí, como é que tá? E ela também é usada em outros contextos. Você chega para alguém e está querendo saber o que está acontecendo, essa pessoa está no canto, chorando, você percebe que ela pode ter algum problema e você pergunta, what's up? O que está rolando, o que está pegando, o que está acontecendo? Inclusive, uma informação importante para vocês, essa expressão WhatsApp, ela ficou muito conhecida por aquele personagem bem famoso de desenho animado chamado Pernalonga. Ele usava a expressão WhatsApp Doc, que foi traduzido no português para e aí, velhinho? E aí, velhinho? Essa expressão ficou um pouco deixada de lado por um tempo, aí voltou depois de alguns anos no comercial de uma marca de cerveja chamada Budweiser, e aí depois desse boom, dessa expressão, ela começou a ser usada mesmo por todo mundo, obviamente de uma forma informal, todo mundo modo de falar, tá? Então vamos lá, hey, what's up, girls? Como é que eu respondo essa pergunta? Né? Não é de qualquer forma não que você vai responder. Olha aí, ó. Significa, e aí, como vai, né? E aí tanto pode ser tanto o WhatsApp, também como pode ser como vai também pode ser o WhatsApp. Então ele é traduzido das duas formas, não tem problema. Nós temos o seguinte, ela responde not much. Uma das moças diz not much. E a terceira diz WhatsApp para eles. Responde também usando a mesma expressão. Aí, ué, como assim, professora? Como é que uma responde usando not much e a outra responde usando WhatsApp? É porque quando você usa a expressão WhatsApp para alguém, você também pode responder usando a própria expressão. É como se fosse um, ei, e aí? Aí o outro fala, e aí? A gente usa muito isso no português, no inglês também. Então, aliás, em inglês também. Então, WhatsApp, você pode responder WhatsApp. Fechou, ótima resposta. Ou então, você pode responder usando o not much, que seria, numa tradução livre, seria tudo certo, né? Tá tudo indo, nada de diferente. Pode ser algo assim. E aí tem um detalhe. Por eu usar o WhatsApp, eu não posso responder usando outras formas que nós vamos aprender daqui a pouco.
eu preciso sempre usar ou not much, ou a expressão WhatsApp de novo, e dentre outras várias formas que tem para responder isso. Você não vai usar essas outras formas que eu vou mostrar daqui a pouco e vou voltar aí para explicar para vocês. Olha esse exemplo aí que nós temos, aparentemente num local de trabalho, two people, duas pessoas. E a primeira fala o seguinte: Hi, how are things? Hi, how are things? Que significa: Oi, como estão as coisas? Como vai, né? Ou como vão as coisas? E é uma forma, digamos que também informal de se comunicar, porque a primeira, vamos voltar lá, a primeira forma que a gente viu foi essa aqui do how are you, que é a forma mais formal de você perguntar como alguém está. How are you? Como vai você? E a resposta ela pode ser oh, I'm fine, ou pode ser I am okay. Pode ter vários tipos de respostas, tanto para a parte boa quanto para a parte ruim, ou seja, se você não estiver bem. Mas aqui eu só coloquei o I am fine, que é o clássico, né? Digamos que não sei se hoje é o mais utilizado, mas já foi bastante, é o que os alunos de inglês costumam aprender primeiro, mas existem outras formas de falar também, ok? Além de responder com I am fine, você também pode responder de outras formas, não só usando I am fine, que significa eu estou bem. Além de how are you, existem outras formas também de saber como uma outra pessoa está. E é o que nós estamos vendo agora. Vamos voltar lá para a parte do how are things. E aí ela responde not bad, not bad. É uma forma de falar que não tem nada para reclamar, tá tudo bem, não tá indo nada, tá tudo indo muito bem, né? Not bad é uma forma de falar que na tradução ao pé da letra, perdão, significa nada mal, not bad. Vamos seguir? Aí a tradução aqui tá bem, mas pode ser nada mal, tá tudo bem, enfim, a tradução é livre, né? Porque você quer dar uma ideia ali de que as coisas estão bem. Você pode falar de diversas formas, assim também em português. Aí nós temos agora essa situação de dois amigos e o primeiro amigo, ele fala isso aqui que eu posso dizer para vocês que é bem mais informal ainda. Essa expressão, how's it going? How's it going? Que temos também aqui o verbo to be contraído com esse pronome interrogativo, o verbo to be is. How's it going? É uma forma bem formal de cumprimentar alguém, de querer saber como uma pessoa está, né? E ela significa como vai. Tradução é o como vai, nosso como vai, e aí? Só que o how's it going, ele é bem formalzinho, você não vai usar ele com qualquer pessoa. Great é a resposta para essa pergunta, mas é uma das respostas que você pode dar. E great aqui significa ótimo. Você também pode falar I'm fine, mas não é a resposta que é esperada ao usar o how's it going e também ao usar, vamos voltar lá, esse aqui, ó, o WhatsApp. Por que eu não posso responder I'm fine quando alguém pergunta Hey, what's up? Bem, não é esperada essa resposta porque ela é bem informal. Se você falar I'm fine, tudo bem, mas não é o mais indicado. Então, por isso nós temos essa palavra not much como uma forma de resposta do WhatsApp e também repetir a expressão WhatsApp. Fine? Tudo bem? Então, vamos lá, seguindo. A resposta dele, great, que significa ótimo. E agora vamos aprender a fazer o quê? A fazer a introdução, como se apresentar para alguém. Então, para se apresentar para alguém, você pode usar essas frases que nós temos aqui. Obviamente, você substituindo o seu nome. Tenta aí com o seu coleguinha. Vamos fazer? Olha aí, nós temos aqui um exemplo de um professor, de um teacher. Ele chega na sala e fala o seguinte: Hi, students. Olha aí a palavra hi que nós aprendemos de uma forma informal. Ele está numa sala de aula e ele fala: My name is João. Meu nome é João. And I am the new teacher. E eu sou o professor novo. Nice to meet you. Ou nice to meet you. Que significa o quê? Significa: Oi, alunos. Meu nome é João e eu sou o novo professor.
prazer em conhecer vocês, bom conhecer vocês, legal conhecer vocês. E não é a única forma de falar isso, tá? Existem mais formas de falar nice to meet you, no sentido de prazer conhecer vocês, mas essa é uma das formas mais clássicas. E aí os alunos respondem, Hi teacher, nice to meet you too. Aí você responde usando esse to porque ele significa também, tá? Então alguém fala pra você, nice to meet you, e você responde, nice to meet you too. Percebam que eu falei tanto meet quanto meet. Lembra lá daquela questão que eu falei pra vocês que o T pode ser reduzido para um R? Então, nice to meet you ou nice to meet you. Não tem problema. Temos uma outra situação aqui, provavelmente no local de trabalho. E aí aqui é uma coisa mais formal, né? Então, como é que vai acontecer aqui nessa conversinha? A moça chega e fala o seguinte para o provável patrão, colega de trabalho, ela diz o seguinte, good morning. Ela já não vai falar hi, ela vai falar, né, uma daquelas formas de cumprimentar que eu passei para vocês mais formais, como é de manhã, então ela fala, good morning, Mr. Smith. I am Mrs. Santos, the new secretary. Aí ele responde, mas antes vamos traduzir? Bom dia, nem precisa, né? Mas bom dia, Mr. Smith. Eu sou a Miss Santos, a nova secretária. Aí ele fala, good morning, Miss Santos. How are you? Como vai você? Perceba que ele usa o how are you, ele não iria usar o WhatsApp aqui, nem o how's it going aqui, porque é muito informal, é um local de trabalho, vamos manter as aparências, né? Aí ela fala o seguinte na resposta dessa pergunta dele sobre how are you, ela responde, I am fine, thank you. Eu estou bem, obrigada. A resposta aqui, I am fine, que é o clássico de você dizer que você está bem, certo? E aí você responde com obrigado ou obrigada, né, para ficar mais polite, mais educado. Aí ele diz o seguinte, nice to meet you too. Aliás, nice to meet you, que significa prazer em conhecer você. Né? Ela está conhecendo pela primeira vez a Miss Santo, que é the new secretary, a nova secretária. Vamos seguir mais pra frente? E logo em seguida ela fala nice to meet you too, porque ele falou primeiro nice to meet you. E ela responde nice to meet you too, usando to, que significa também. Muito bem? Let's practice. Vamos praticar um pouquinho? Olha aí, muito facinho isso aqui, tá, gente? Muito fácil mesmo, mas preste bem atenção. Na letra A nós temos aí Mr. Ford, this is the new secretary Amy. Mr. Ford, esta é a nova secretária Amy. Qual seria a resposta ideal para que o Mr. Ford possa falar para a Amy? Nós temos aqui na letra A, my name is Amy. Não, né? Porque primeiro que o nome dele não é Amy, é Mr. Ford. Na letra B, I am fine, thank you, Amy. Que é eu estou bem, obrigada, Amy. No caso, obrigado, Amy. Ou nice to meet you, Amy. Prazer em conhecer, Amy. Vamos lá ver. Se aqui a pessoa, uma das pessoas falaram assim para ela, para o Mr. Ford. Mr. Ford, this is the new secretary Amy. Esta é a nova secretária Amy. Então ele vai dizer o que para Amy? Nice to meet you, Amy, porque ele está conhecendo a Amy pela primeira vez. Então ele vai dizer prazer em conhecer você usando essa expressão que é mais formal. Aí no nosso na segunda atividade nós temos aí esta outra conversation com essa moça e com esse rapaz. Ela fala o seguinte, Hi Dave, de uma forma mais formal, how are you? Aí aqui usando o mais informal, desculpa pelo hi, mas aqui usando how are you, que é bem formal. Hi Dave, oi Dave, how are you? Como vai você? Qual seria a resposta ideal que o Dave poderia dizer para essa moça? Letra A, nice to meet you, prazer em conhecer você. Não faz sentido. Ela perguntou how are you? Não disse que tinha conhecido ele agora, não era uma situação de conhecer ele pela primeira vez. Letra B, I am fine,
thank you. Aliás, conhecida pela primeira vez não, né? Você só conhece uma pessoa uma vez, não existe a segunda vez, mas tudo bem. I am fine, thank you. Eu estou bem, obrigado. Ou, aliás, tem a continuação aqui, and you e você. Ou a letra C, que é I am Dave. Vamos lá. Ele não vai responder I am Dave porque a pergunta não é sobre o nome dele, quem ele é, nada disso. Então nós vamos ficar entre A e a B e a resposta correta só pode ser, obviamente, I'm fine, thank you, and you. E aí teria uma terceira resposta, que é a resposta dela, né? Que ela responderia esse and you, ela provavelmente falaria I'm fine too, usando a palavra to, que significa também. Muito bem? Bem, temos aqui agora apenas uma anotação para vocês, que vocês vão ver mais pra frente, mas uma forma de vocês entenderem o seguinte, ó, essa palavra I'm, que aparece aqui, na resposta do Dave, ela nada mais é que o nosso I am, que nós estávamos vendo, que nós vimos durante essa aula. I am, que significa eu sou, eu estou, dependendo do contexto. Então aqui eu sou o Dave, aqui já vai ser eu estou bem. Então essa é a forma contraída do verbo to be, am, quando ele fica juntamente com o meu pronome pessoal eu, que ele só fica com o pronome pessoal eu, né? Então, ó, em contextos informais, apenas informais, ok? Formas contraídas são muito utilizadas em inglês. Então, você pode muito bem escrever e falar I'm, ao invés de falar I am, que tá aqui. Tudo bem? Isso é uma escolha sua. Lembrando que existem situações que você não vai usar a forma contraída. Em provas, por exemplo, em algum discurso de uma forma mais formal, você não usaria essas formas contraídas. Tudo bem? Olha aí, eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Essas são as nossas referências. Voltaremos daqui a pouco com a aula 1.2 de Review and Exercise. Foi muito bom estar com vocês aqui nessa aula 1.1. E é isso. See you then. Bye, bye.